raiva é uma das enfermidades mais antigas da humanidade. Os primeiros casos já foram mencionados na Mesopotâmia, no século 23 a.C. Hoje está presente em quase todos os continentes, mas ainda há países e zonas livres da doença. A raiva é causada por um vírus, do gênero Lyssavirus, que afeta um grande número de animais. Nos países das Américas, dois tipos principais de raiva são transmitidas. A primeira, transmitida por cães e gatos, e a segunda, através de animais silvestres, cujo principal transmissor é o morcego hematófago. A raiva transmitida por morcegos hematófagos é exclusiva dos países das Américas. Ela existe desde o norte do México, passando pelo Chile e pela região central da Argentina. Os morcegos hematófagos vivem em diferentes abrigos nas áreas tropicais e subtropicais dessa vasta região. O morcego hematófago da espécie Desmodus rotundus é o principal responsável por surtos de raiva silvestre registrados nos países das Américas, causando a morte das pessoas e grandes perdas econômicas devido à mortalidade de espécies de interesse pecuário. Os países da América conseguiram eliminar a raiva transmitida por cães na maioria de suas principais cidades. Dada a persistência da raiva silvestre em nosso continente, a Organização Pan-Americana da Saúde e os governos das Américas elaboraram este documentário educativo para ilustrar as medidas a serem tomadas para controlar a raiva transmitida por morcegos hematófagos, tanto em animais como em seres humanos, mas sem descuidar a atenção sobre a importância de outras espécies de morcegos em nossa ecologia. Em nossa grande casa, o planeta Terra, há cerca de 1.000 espécies de morcegos, que representam quase 1/4 dos mamíferos que a habitam. Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera, uma palavra que indica mãos transformadas em asas. Na verdade, eles são os únicos mamíferos que têm a habilidade de voar. Os hábitos alimentares dos morcegos têm um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico da natureza. Os morcegos se alimentam de insetos e preservam o controle das populações de insetos noturnos. Em apenas 1 hora, um morcego é capaz de capturar mais de 600 mosquitos e insetos. Muitos morcegos se alimentam de insetos que são pragas agrícolas, como é o caso de certas mariposas que causam sérios prejuízos econômicos em várias plantações, como, por exemplo, milho, tomate, algodão, pepino e muitas outras. Sabemos que milhões de colônias de morcegos em uma única noite consomem mais de 200 toneladas de insetos, sendo a maioria pragas agrícolas. Um outro grupo de morcegos se alimenta de néctar e pólen de várias plantas. Eles participam efetivamente na polinização de várias plantas, incluindo as dos desertos, bem como centenas de árvores e arbustos das regiões tropicais e subtropicais. Há também os morcegos cuja dieta inclui frutas. Eles pousam nas folhas das árvores, retiram a fruta com a boca e depois a transportam andando com as patas traseiras. Com a ajuda dos polegares, eles comem saboreando o alimento. As sementes destes frutos são dispensadas em diferentes locais, de modo que seu papel é muito importante nos ecossistemas do deserto e florestas tropicais. Devemos compreender que a grande maioria dos morcegos é benéfica, colaborando de forma importante para manter o equilíbrio ecológico, beneficiando a agricultura e o reflorestamento. Dentro do elevado número de espécies de morcegos que habitam as Américas, apenas 3 deles são hematófagos. Sua dieta consiste exclusivamente em sangue obtido por mordidas em outros vertebrados. Independentemente da perda constante de sangue, o problema se agrava quando eles carregam o vírus da raiva e transmitem às suas vítimas. Para saber se existem morcegos hematófagos em uma gruta ou em qualquer outro local, é preciso primeiramente olhar as fezes encontradas no ambiente.
Ao contrário das fezes de outros morcegos que sempre têm uma consistência sólida, a dos morcegos hematófagos é semilíquida, de cor avermelhada escura, com um cheiro característico de enxofre. Logo acima do local das fezes encontradas estará o nicho de hematófagos. Existem apenas 3 espécies de morcegos hematófagos, que são o Desmodus rotundus, também conhecido como hematófago comum ou patas carecas, o Diphylla ecaudata, ou hematófago de patas peludas, e, por último, o Diemus youngi, ou hematófago de asas brancas. O Desmodus se alimenta de qualquer sangue, tanto de animais selvagens como de espécies pecuárias e até do sangue do homem. O Diphylla e o Diemus são muito rigorosos em sua dieta alimentar, que é quase exclusivamente do sangue de aves. As características mais distintas dos morcegos hematófagos são nariz achatado em forma de ferradura. Eles têm um entalhe no lábio inferior em forma de V. É notável o desenvolvimento de dentes incisivos e caninos, e menos notável o desenvolvimento dos pré-molares e molares, porque eles não necessitam desses dentes para a alimentação. Outra característica marcante é o desenvolvimento do polegar com garras. Este grande dedo permite que os hematófagos dobrem a asa e caminhem uma curta distância na superfície, coisa que os outros morcegos não fazem. As diferenças entre os 3 hematófagos são as seguintes. As orelhas do Desmodus são triangulares, terminando em ponta, enquanto que o Diphylla e o Diemus são arredondadas. O tamanho dos olhos é muito maior nas espécies Diphylla e Diemus do que nos Desmodus. O Diemus tem mais 2 características que são glândulas na boca e extremidades das asas brancas. É muito importante conhecer as diferenças que os hematófagos têm em comparação com as espécies benéficas de morcegos. Ao contrário dos hematófagos, os dentes dos morcegos frugívoros e insetívoros consistem em incisivos, caninos, pré-molares e molares bem desenvolvidos para ser capaz de mastigar a comida. O focinho de polinívoros é muito longo, com uma língua comprida e papilas filamentosas na região terminal, que servem para recolher o pólen das flores. A grande maioria das espécies tem uma fossa nasal, que não existe nos hematófagos. O polegar é o único que permanece igual em todos os morcegos, porém é mais desenvolvido em hematófagos do que nas outras espécies, onde o dedo é pequeno. A membrana interfemoral fica entre os membros traseiros e é bem desenvolvida na maioria das espécies, enquanto que nos hematófagos é muito reduzida. Nesta membrana de algumas espécies, principalmente dos insetívoros, observa-se uma cauda bem desenvolvida, a qual não existe em hematófagos. As perdas econômicas que o hematófago comum Desmodus rotundus ocasiona no gado dos países americanos são várias e importantes. Animais doentes com raiva, transmitida pela mordida de hematófagos, não têm uma coordenação dos membros posteriores. Eles apresentam dificuldade para caminhar, param de comer e beber, se separam do rebanho e deixam de se mover. Desta forma, esperando pela dramática morte com fortes convulsões. Sem dúvida alguma, este é o mais grave de todos os prejuízos econômicos causados pelos morcegos hematófagos. Para verificar se de fato o animal apresenta raiva, é essencial o diagnóstico laboratorial. Para esse efeito, o veterinário extrairá o cérebro do animal e o manterá refrigerado no laboratório para análise. No caso do veterinário não estar presente, é necessário cortar toda a cabeça do animal e a transportar refrigerada para o laboratório. As amostras recebidas no diagnóstico laboratorial
são examinadas por profissionais altamente qualificados. Depois de fazer os cortes necessários, com devido tratamento, serão analisados diretamente em um microscópio. Outra das perdas que os animais frequentemente mordidos por hematófagos apresentam é um enfraquecimento geral causado pela perda constante de sangue. Os ferimentos causados pelas mordidas dos morcegos frequentemente apresentam miíase e outras infecções que afetam a saúde dos animais. Embora não totalmente comprovada, é provável que o gado leiteiro afetado por muitas mordidas e pela perda constante de sangue apresente um declínio na produção de leite. A pele danificada pelas mordidas dos morcegos tem uma forte depreciação no mercado. Nas aves, a mordida do morcego hematófago afeta os principais vasos sanguíneos e, frequentemente, as aves apresentam morte por sangramento total. Nas porcas, os ferimentos cicatrizados nas glândulas mamárias fecham os dutos de leite, sendo assim incapazes de amamentar seus leitões. As perdas econômicas mencionadas justificam os esforços para controlar as populações de morcegos hematófagos nas Américas. Os programas de saúde animal visam combater a raiva paralítica bovina e têm duas vertentes estratégicas. A primeira é a de proteger os animais contra a raiva através da vacinação, com eficácia comprovada. E a segunda é a aplicação de técnicas específicas e seletivas para o controle das populações de morcegos hematófagos. Com a vacinação antirrábica, deve-se ter cuidados especiais no que é chamado de cadeia de frio. Desde a sua produção, armazenagem, transporte e até mesmo sua aplicação no gado, elas devem ser refrigeradas, pois senão perdem e reduzem sua potência ou diminuem sua capacidade de proteger o gado. Recomenda-se vacinar o gado anualmente. Primeiro, os bezerros a partir de 6 meses de idade e, em seguida, restabelecer o calendário anual. Em termos de controle de populações de morcegos hematófagos, são 3 técnicas muito específicas e eficazes. A primeira é chamada tratamento tópico de hematófagos. Esta técnica envolve a colocação de redes finas ao redor do curral com o gado. Na escuridão da noite, sem a presença da lua, irão cair alguns hematófagos na rede. Estes serão retirados da rede e, em seguida, serão depositados em uma gaiola de malha de arame. Posteriormente, após a remoção das redes, em cada morcego se aplica na região dorsal e ventral do corpo uma pasta de vaselina contendo um anticoagulante que suspende o sangue. Após a aplicação, os hematófagos são imediatamente liberados. Cada morcego tratado retorna ao seu abrigo, contaminado com o anticoagulante, e o transmite para mais de 20 hematófagos no nicho. Mais tarde, quando esses morcegos fizerem sua higiene pessoal, utilizando as garras e a língua, eles irão ingerir a substância, e bastará apenas alguns dias para matá-los. Essa técnica de controle só deve ser implementada por pessoas devidamente treinadas para a gestão de redes e identificação de morcegos. Estes técnicos também devem estar protegidos com um tratamento antirrábico de pré-exposição. Outra técnica que o pessoal que trabalha nas fazendas pode implementar é aquela em que é aplicado o anticoagulante diretamente nas feridas dos animais. Está provado que os morcegos geralmente voltam a reabrir essas feridas que eles fizeram anteriormente com mordidas, contendo o composto no local, irá matá-los. Embora nos últimos 15 anos o número de casos de raiva humana transmitida por cães tenha sido reduzido em cerca de 80%, os ataques de morcegos têm aumentado consideravelmente em vários países das Américas, de modo que o número de casos de raiva transmitida por morcegos também está aumentando.
As áreas que apresentam as condições de maior risco para a agressão dos morcegos são aquelas em que irracionalmente foi mudado o ambiente natural devido a incêndios florestais, à excessiva exploração madeireira das florestas e também por causa do abandono da pecuária. Desta forma, afastando a vida selvagem e fazendo com que o morcego se mova e procure por alimento nos seres humanos. Em muitos casos, essas pessoas não dão importância a estas pequenas feridas ou simplesmente não sabem do risco de contrair raiva, que é uma doença fatal. Uma vez que os sintomas da raiva comecem, não há cura. O tratamento para prevenir a raiva deve ser fornecido o mais rápido possível após a agressão. Outra situação de risco grave ocorre quando, por razões muito diferentes, tais como a busca por ouro ou a expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária, a população humana é introduzida e invade um território virgem, tornando-se presa fácil para o morcego hematófago. A ignorância das medidas básicas de segurança permite que os morcegos entrem nas casas onde as pessoas dormem à noite com as janelas abertas e sem qualquer proteção. Um dos riscos mais graves de adquirir a raiva é lidar com os morcegos sem a devida proteção de luvas. Temos que criar a consciência na população de risco que você pode adquirir a raiva através da mordida de morcegos. A recomendação dos peritos da Organização Mundial da Saúde afirma que qualquer pessoa atacada por um animal selvagem deve receber tratamento antirrábico. Caso isso aconteça, a pessoa deve ir o mais rápido possível para o posto de saúde mais próximo. Devemos também insistir em medidas que as pessoas devem tomar para se proteger da agressão de morcegos. Do mesmo modo, deve-se sinalizar insistentemente sobre a importância de não se lidar com animais selvagens. Como se viu, a raiva transmitida principalmente por morcegos hematófagos causa grandes perdas econômicas nos países das Américas. A raiva silvestre também é a pior ameaça para a saúde pública, especialmente na população rural em todo o continente. Em tais circunstâncias, as autoridades das secretarias e dos ministérios de saúde, da agricultura e da pecuária dos países das Américas integram os seus esforços em conjunto para fornecer uma solução para este problema. Ter um ambiente ecologicamente limpo, seguro e em harmonia, assim como um rebanho livre da raiva e uma população saudável, são os objetivos que estabelecemos.